Caríssimos irmãos, estamos hoje na quarta-feira da terceira semana da Quaresma e a liturgia nos convida a olhar para os mandamentos de Deus, para a Escritura, numa perspectiva cristã e, ao mesmo tempo, naquilo que eu estava meditando, talvez fazermos um esforço talvez um pouco maior em determinado aspecto da nossa fé. Nosso Senhor vem dizer, Ele não vem abolir nada da lei dada no Antigo Testamento, mas dá o pleno cumprimento disso. Aonde? Na caridade. Só que às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, mas o que importa é o amor, A lei parece que não tem um valor, Mas a moral, ela tem o seu aspecto objetivo. Algumas coisas são e outras coisas não são. E a gente precisa tratar a vida desse modo. Senão a gente começa a se tornar uma geração meio Woodstock, 70 anos. Não importa a paz e o amor, mas não importa uma conversão de coração. Mas o que eu gostaria talvez de que nós meditássemos? Em um único versículo da primeira leitura. Diz o 9º versículo. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Quando a gente pensa nisso, sem dúvida, as pessoas que são capazes de não deixar escapar nada do coração são, sobretudo, pessoas atentas e pessoas profundas. Pessoas, então, que como Nossa Senhora, que nós lemos no Evangelho, que guardava tudo no seu coração e meditava com essas coisas. Qual que é o momento, ou talvez qual que é o lugar na vida cristã, que isso tem um lugar muito privilegiado? É naquilo que nós chamamos de oração de meditação. E vale a pena a gente falar disso, porque a gente reza os nossos terços, as nossas orações vocais, mesmo em silêncio, sem usar de palavras, mas orações que a gente já conhece, Pai Nosso, Ave Marias, ladainhas, tudo isso tem seu valor, é fato. Mas nós não seremos capazes de crescer em profundidade se a gente não parar nem que seja 5 minutos, 10 minutos, para meditar sobre um pequeno trecho da Escritura, uma leitura espiritual que você tem, e fazer com que aquela meditação, aquele silêncio que você faz sobre aquilo e o diálogo que você faz sobre aquele texto, ou aquilo que está acontecendo na sua vida, de algum modo te remeta a Deus e faça com que você tenha outros propósitos, outras coisas a crescer. Entendam assim, se nós não fazermos isso na nossa vida espiritual, dificilmente nós vamos crescer. Talvez essa homilia eu fizesse de uma maneira diferente para quem está na missa da tarde, que tem uma outra dinâmica. Mas vocês estão vindo de manhã, fazendo uma penitência de Quaresma que não é a missa, que a missa não é uma penitência, a missa é uma graça, é um horário. O que a gente colocou como penitência aqui foi o horário, não a missa. Então esse horário que nos esforça talvez a acordar um pouco mais cedo, mas comecemos a colocar, se quem já faz isso permaneça fiel, mas aqueles que não têm isso, comecem a introduzir esse tempo de meditação. Vocês vão perceber, e eu escuto isso muitas vezes, Padre, quando eu comecei a fazer tal coisa, eu comecei a perceber coisas na minha vida que eu não percebia antes. Sinais de Deus que eu não percebia antes, pecados que eu não percebia antes. A gente só vai conseguir realmente nos aprofundar na dimensão da fé quando a gente entender que, como a Quaresma coloca a oração como um instrumento, que deveria ser para toda a vida, não só na Quaresma, mas de modo mais intenso, como esse lugar que a gente dá à oração realmente um lugar importante. Porque se a gente simplesmente coloca tempo para a oração quando sobra, nunca sobra. A gente tem o dia inteiro para fazer muita coisa, trabalhar, cuidar dos filhos, lidar com os problemas de casa, A gente põe horário e a gente faz aquilo. E esse horário que a gente acorda um pouco mais cedo, como hoje, é muito privilegiado. Porque a gente está mais calmo, a gente consegue talvez fazer com mais profundidade, sem estar tão disperso por aquilo que acontece durante o dia. Que hoje, então, isso talvez seja um convite para aqueles que já fazem isso, possam aprofundar essa dimensão da oração de meditação. E aqueles que ainda não façam a experiência. Vocês vão ver que vocês vão atingir dimensões da vida interior de vocês que normalmente a gente não atinge. Por quê? Porque a gente tem muito barulho. E quando a gente tem muito barulho interior, muita coisa ao nosso redor, a gente não é capaz de guardar essas coisas, essas preciosidades de Deus no coração. A gente deixa isso passar, Pessoas que então fazem essa experiência podem se dizer mais profundas, não rasas, que podem muitas vezes olhar situações muito difíceis como lugar de encontro com Deus e situações que para as outras pessoas são muito banais como coisas a serem superadas. Que talvez para alguém, mas isso não é importante. Mas a meditação faz você perceber que na tua alma isso é muito importante. O que precisa ou não precisa fazer.
Peçamos então a Deus no dia de hoje, que começa agora pela manhã, para que a nossa vida seja sempre um constante ato de louvor a Deus e um ato de oração. Deus nos ajude, assim seja.